Não, muito esclarecedora, né? No que tange assim, a questão da igreja como organismo, qual a importância de congregar, Bispo? A gente tem vivenciado muito essa questão aí, né? Principalmente nessa época nossa. E eu queria que o senhor falasse um pouco da importância, o benefício de você congregar à luz da Bíblia, aquilo que o senhor entende como pastor. Essa é uma grande crise, André, que a gente está enfrentando. Nós temos hoje crescendo assustadoramente o número do que chamam de desigrejados, né? Aquele pessoal que acha que ele pode se dizer evangélico, cristão, salvo, sem a necessidade de participar da igreja, né? E é interessante que no último censo que houve, foi a primeira vez que apareceu um traço que nunca tinha aparecido em censos anteriores, que foi de evangélicos não praticantes. A gente sempre teve, né, os católicos não praticantes, praticantes e não praticantes. Sim, sim. E agora, nesse último censo, apareceu um traço que nunca tinha aparecido, que eram dos evangélicos não praticantes. Quem são esses? São exatamente essas pessoas que se dizem professar a nossa fé, né? Mas não praticam, ou seja, não frequentam os cultos, não fazem parte de nenhuma igreja evangélica, né? E esse número tem crescido assustadoramente. E aí, eu olhando para a Bíblia Sagrada, eu volto àquela metáfora que Paulo faz aos Coríntios, que a igreja é o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo diz que Deus colocou cada um dos membros do corpo como ele quis. Então, ele até chega a dizer, não é? Se o pé disser, quero ser orelha, se a orelha disser, quero ser mão, se a mão disser, quero ser braço, como é que vai ser o corpo? Por isso, cada um deve estar colocado no corpo como Deus quer. Então, ali eu já tenho uma ideia de que é impossível um membro subsistir ou sobreviver fora do corpo, né? Se eu arrancar o dedinho mindinho da minha mão esquerda, agora, dentro de poucas horas, esse dedo vai estar necrosado e não vai servir mais para nada, porque ele só tem vida porque ele está no corpo. Ele está recebendo sangue das artérias que estão ligadas a uma veia, que estão ligadas ao coração, que vai bombeando o sangue até chegar na ponta dos meus dedos. Se eu arrancar, ele não tem mais função. Então, a necessidade de estar no corpo, em primeiro lugar, é para que eu tenha vida, só há vida se eu estiver no corpo. Sim. E, em segundo lugar, para que eu exerça a minha função no corpo. Porque ninguém é colocado no corpo de Cristo sem função. Não existe aquela história, não, eu vou à igreja só para assistir culto. Não. Você, quando foi salvo, foi posto no corpo de Cristo para exercer uma função. E você exercendo a sua função, você coopera para a saúde do corpo. Assim como, se você deixar de exercer a sua função, você dificulta a saúde do corpo. Então, eu preciso estar no corpo, exercendo a minha função. O livro de Hebreus, por exemplo, foi escrito para os crentes dispersos pelo mundo, né? E um dos conselhos que o autor da carta aos Hebreus dá é este: não deixeis as vossas congregações como é costume de alguns, ainda mais no tempo que se chama
hoje. Então, o autor da carta aos Hebreus está mostrando a necessidade de nós estarmos congregando. Atos capítulo 1, versículo 14, né? Perseveravam unânimes no templo todos os dias, orando. Capítulo 2, versículo 1, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Se eu não me engano, é capítulo 4, né? O doutor Lucas diz que perseveravam todos os dias no templo e nas casas. Então, a necessidade de congregar é fundamental para o crente. O crente, quando congrega, o crente tem a oportunidade de estar em comunhão com a igreja, ele tem a oportunidade de ser edificado pela palavra de Deus, ele tem a oportunidade de adorar o Senhor em coletividade, ele tem a oportunidade de exercer os seus dons e talentos que Deus lhe deu. Então, só há benefícios quando congregamos. E, da mesma forma, só há malefícios quando deixamos de congregar. O senhor falou aí sobre essa questão da igreja, das casas, e a importância dos pequenos grupos, né? A gente usa nomenclatura diferente, mas Sim. Assim, o propósito normalmente é o mesmo. Eu acho fundamental. E eu até gosto, quando falo sobre esse assunto, eu gosto de sempre enfatizar isso. Pequenos grupos não é coisa nova. O problema da igreja é que tem gente que começa uma coisa e acha que foi ele que começou. E acha que ele inventou a roda. Né? Acha que ele descobriu a pólvora. Mas não é. Eu acabei de citar aqui, Atos capítulo 4. E todos os dias se reuniam aonde? No templo e nas casas. Então, reuniões caseiras acontecem desde a igreja primitiva. A igreja primitiva já usava o método de reuniões caseiras para fortalecer a unidade da igreja, para fortalecer a comunhão da igreja. Então, esse é o propósito da reunião caseira. Hoje tem nome de célula, hoje tem nome de grupos de vida, outros têm nome de GCEL, outros têm nome de, no nosso caso lá é MCC, Missão de Casa em Casa. Dependendo do nome. O fato é de que igreja nos lares sempre foi uma marca da Igreja de Cristo. Sempre foi uma marca da Igreja de Cristo. Se a gente for olhar para a igreja, organização, nós que estamos na igreja desde criança, nós tínhamos antigamente os pontos de pregação. Culto nos lares. Os cultos nos lares. Exatamente. O que eram os pontos de pregação? Era a igreja em casa. Era uma extensão da igreja nos lares. Ia para lá um presbítero, ia para lá um diácono, fazia o culto uma vez por semana, aquele ponto de pregação crescia, passava a ser uma congregação, e quando crescia mais ainda, se tornava uma igreja. Era o caminho. Então, meu queridão, você tem seu movimento de célula, que bênção. Você tem o seu movimento de grupo de vida, imenso, de MCC, que maravilha. Mas você não inventou a pólvora. Isso já está na Bíblia, desde Atos dos Apóstolos. É só a gente cumprir o que está na palavra de Deus. Eu digo lá que o nosso propósito com a reunião, com as reuniões caseiras, com os MCCs, são comunhão. Né? Ontem na igreja nós tínhamos mais de 600 pessoas no culto. Você não consegue ter comunhão com todo mundo. Mas num grupo menor, que funciona às segundas-feiras, você pode ter comunhão uns com os outros. Então você tem comunhão com os irmãos. O segundo propósito é ensino, é discipulado. Ali no grupo familiar você consegue discipular melhor as pessoas. E o terceiro propósito é evangelização. Né? É importante que na reunião do lar, na reunião caseira, na célula, no MCC, no grupo de vida, os participantes daquele grupo tenham um objetivo, que é levar os seus vizinhos para participar daquele grupo e assim eles conhecerem o Evangelho e serem alcançados pelo Evangelho de Jesus. Eles também vão se conhecendo também, né?
Pessoas vão se conhecendo, a igreja é Vão grande. se conhecendo. A igreja vai criando teias de comunhão, né? De entrelaçamento. Isso é fundamental. E a igreja, quando a gente começou a perceber isso lá na nossa igreja, a igreja, quando começou a crescer, as pessoas começaram a estranhar o ambiente. Porque você chega no lugar, não conhece todo mundo, né? Eu tive uma experiência, uma ocasião, de uma ovelha que ligou para mim, me mandou uma mensagem e disse assim: bispo, eu estou me mudando. Aí eu ouvi a mensagem e falei: ô glória, que bênção, Deus te abençoe. Porque na minha cabeça, aquilo seria uma coisa boa para ela. Estava se mudando para um lugar melhor. Mas aí, uns 15 dias depois, passando pelo corredor da igreja, uma irmã disse: bispo, a irmã fulana está muito triste com o senhor. Eu disse: mas por quê? Porque ela mandou uma mensagem para o senhor dizendo que estava se mudando e o senhor disse que, ô glória, aleluia. Maravilha. Maravilha. Só que ela estava se mudando para longe da igreja. Ela estava se mudando para um lugar que ela não queria mudar. Ela estava se mudando obrigada. Aí eu botei a mão na cabeça e falei: meu Deus, eu não sabia disso. Aí que eu me desesperei, porque eu comecei a perceber que estavam acontecendo coisas com minhas ovelhas que eu não sabia. Aí eu comecei a ver a minha limitação. Como é que, como pastor, eu podia cuidar de 300, 400, 500, 600 pessoas? Era impossível. Ali na igreja local, mas nós temos 70 igrejas. Como é que eu ia saber dos problemas de todo mundo? Eu falei: não, isso está errado. Eu tenho que dividir as tarefas. Eu tenho que ter gente do meu lado para me ajudar. Porque senão esse barco vai naufragar. Senão a gente vira um montoado de pessoas que ninguém conhece ninguém, ninguém sabe quem é ninguém, cada um por si, Deus por todos. Isso é igreja? Não, isso não é igreja. Igreja é lugar de comunhão. Igreja é lugar de uns aos outros. Uma vez me perguntaram qual é a principal frase do Novo Testamento para o senhor. Eu disse: a principal palavra do Novo Testamento para mim é uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, confessai as vossas culpas uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Essa é a principal. Amai-vos uns aos outros. Essa é a principal frase do Novo Testamento. Igreja é isso. Igreja não é um homem detentor de todo o poder e todos os demais orbitando em volta daquele homem e dele parte decisão, direção, palavra, revelação, unção. Igreja não é isso. Igreja é: quando vos reunis, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cantos espirituais. Fazei tudo para a glória de Deus. Igreja é um lugar onde cada um exerce a sua função e o seu papel. Tem um líder, tem um pastor. E o papel do pastor é identificar o potencial de cada um, a chamada de cada um, o dom de cada um. E ajudar essa pessoa a encontrar o seu lugar no corpo e a exercer o seu ministério no corpo. E para isso, não tem nada melhor do que os grupos pequenos, do que célula, do que MCC, do que grupo de vida, o nome que se dê. Pequenos grupos, não tem nada melhor, porque no pequeno grupo você consegue identificar o dom daquela pessoa e ali no pequeno grupo ela começar a exercer aquele dom, a exercer aquela chamada, a exercer aquele ministério e lá na frente crescer e ser útil para o reino de Deus. Acaba sendo um local de aperfeiçoamento, né? Perfeito. A gente de repente consegue fazer uma parafrasear aqui com o conselho de Jetro a Moisés. Isso. Né? Que ele chega e encontra Moisés ali atarefado, querendo resolver tudo, aí ele, por que não faz dessa forma, vai dando as estratégias, vai dividindo, né? Então até os obreiros, assim, de uma forma, vão se aperfeiçoando, porque existem limitações, existe timidez, um monte de situações que podem ser resolvidas.